Amigos e amigas, irmãos e irmãs, hora da liturgia diária, momento de deixarmos Deus nos falar. Você sabia que é importante reservar um momento do dia para que Deus entre no nosso coração? Porque na correria, na rotina diária da vida secular, nós ficamos totalmente envolvidos com o mundanismo. Por isso é importante ter esse momento de conversa com Deus. Deus nos fala. Vamos ouvir. Depois vamos falar com Ele também, em nosso silêncio no quarto, na sala, na cozinha, na igreja. Liturgia da Palavra, veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 17 de outubro de 2019. Quinta-feira, dia de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. A cor litúrgica é vermelha, temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Estou pregado na cruz com Jesus Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 30. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora no tempo de sua tolerância. Assim, ainda, ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria, então, o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não. É também Deus dos pagãos? Sim. Não é também Deus dos pagãos? Seria a pergunta. Deixa eu retificar aqui. Acaso Deus é só dos judeus? Não. É também Deus dos pagãos. Sim, é Deus dos pagãos. É também Deus dos pagãos. Pois Deus é um só. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 130, versículo 1 ao 3, 4 a 5, 6, refrão 7. O Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção.
Das profundezas, a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor ponho minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, texto da liderança maior da Comunidade Católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Eu lhes enviarei profetas. Lucas 11, versículos de 47 a 54. Conforme a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, nos tempos da primeira aliança, o Senhor se dirigiu ao seu povo através dos profetas. Eram homens comuns, vaqueiros ou catadores de sicômoros, que o Espírito de Deus impelia a profetizar. Nada que nos faça pensar em adivinhões e prever o futuro, nada. Não são adivinhões a prever o futuro. Antes eram vozes de alerta, que advertiam os responsáveis pelo povo escolhido quando se afastavam da vontade do Senhor. Foi o caso de Natã, que visitou o rei Davi para conduzi-lo à contrição e à penitência. O Antigo Testamento chama o profeta de Rabi, aquele que foi chamado, ou de Roé, o vidente. Roé. Ezequiel
terá sido o campeão das visões, como o daquele carro celeste, como a visão daquele carro celeste, que muitos se atreveram a traduzir como uma nave espacial. Com palavras ou gestos simbólicos, a canga quebrada de Jeremias, o casamento de Oséias, o tijolo de Ezequiel, etc., os profetas revelam as intenções de Deus para a vida do seu povo. Na intercessão das suas alianças, João Batista foi o grande profeta enviado por Deus. Quando os céus voltaram a se abrir após 150 anos de silêncio. Sua missão? Apontar o Cordeiro de Deus, identificando, na pessoa de Jesus, o Messias esperado. Ao longo dos séculos, os profetas foram rejeitados, foram perseguidos, silenciados pela violência. Por isso mesmo, Jesus lamentava a cidade santa, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Mateus 23, versículo 37. Assim se manifestava ao longo dos séculos a recusa impenitente de um povo amado que não reconhecia o amor de que era alvo. João Batista, o precursor, preso por Herodes e a seguir decapitado, resume de forma cabal essa estranha vocação dos enviados de Deus. Por fim, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, sofreria também de modo extremo a rejeição e a morte. Nos tempos apostólicos, o mesmo ódio seria derramado sobre os servidores de Deus, a começar por Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58, e Tiago, Atos 12, versículo 2. Desde os Césares romanos até os tiranos modernos, idêntico fim teriam os cristãos que professam sua fé em Jesus Cristo. Cumpria-se assim a profecia do Senhor: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, versículo 22. O Senhor precisa de profetas. Aceitaremos esta missão? Orai sem cessar. Eis-me aqui, enviai-me. Isaías 6, versículo 8b. 17 de outubro de 2019. Vamos ao santo do dia. Todos os dias nós temos um santo, aquele que viveu seguindo os mandamentos de Cristo Jesus. Santo Inácio de Antioquia é santo de 17 de outubro. Inácio nasceu por volta do ano 35 da era cristã. Ao que parece, era um pagão que foi convertido ao cristianismo. Sua educação cristã aconteceu sob o acompanhamento dos próprios apóstolos. Sucedeu Pedro no posto de bispo de Antioquia. Viveu toda a vida sendo um portador da vontade de Deus. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Foi aí que o bispo Inácio exerceu seu apostolado até ser conduzido para Roma, onde morreu mártir no Coliseu entre os dentes das feras. Foi o imperador Trajano que decretou sua prisão. A viagem de Inácio, acorrentado de Antioquia até Roma, foi o apogeu de sua vida e de sua fé. Feliz por poder ser imolado em nome do Salvador da humanidade, pregou por todos os lugares onde passou até o local do martírio. Durante esta viagem final, escreveu 7 cartas que figuram entre os escritos mais notáveis da Igreja, concorrendo em importância com os apóstolos, com as cartas do apóstolo Paulo. Em todas elas, ele faz profissão de sua fé e contém ensinamentos e orientações até hoje adotados e seguidos pelos católicos. Numa das cartas estava o seu especial pedido: deixai-me ser alimentado, deixai-me ser alimento das feras. Sou trigo de Deus. É necessário que eu seja triturado pelos dentes dos leões para me tornar um pão digno de Cristo. Olha, que coisa, hein? Reflexão. Numa de suas cartas, Inácio escreveu: mantém-te firme, como bigorna sob os golpes. É próprio de um grande atleta receber pancadas e vencer. Não tenhas nenhuma dúvida, temos que suportar tudo por causa de Deus, para que também Ele nos suporte. Torna-te ainda mais zeloso do que és,
Aprende a conhecer os tempos, aguarda o que está acima do oportunismo, o atemporal, o invisível, que por nossa causa se fez visível, o implacável, o impassível, que por nós se fez passível, o que de todos os modos por nós sofreu. Oração. Deus nosso Pai, que as palavras de Santo Inácio de Antioquia sirvam hoje para nossa meditação. Animados pelo seu exemplo de fé e de confiança em vós, sejamos fortalecidos pela vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com. E eu fiz estas imagens para meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e o meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. Maranata ou Maranatá é do dialeto de Jesus, o aramaico quer dizer vem, Senhor, a segunda vinda de Cristo que nós esperamos. E El Shaddai. El Shaddai é do hebraico, quer dizer Deus onipotente. Ele proverá. Creia, Ele proverá. Acredite, Deus providenciará.